aqui caminhando na nossa meditação da Escritura Sagrada, onde eu vou pedir permissão para vocês, aqui no versículo onde nós paramos. Nós estamos aqui no Mateus capítulo 24, e vamos prosseguir falando sobre o Apocalipse do povo judeu. Né? Você vê o Apocalipse de João lá no último livro da Bíblia, mas no meio do Evangelho de Mateus, você vai encontrar o capítulo 24 deste Evangelho, que aquilo nada mais é do que o Apocalipse do povo judeu. O que vai acontecer com o povo judeu desde aquele tempo, quando eles perguntaram para Jesus, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, que Jesus começou a explicar para eles o plano que iria acontecer no cenário do mundo, no decorrer dos séculos, até chegar o nosso tempo. Então nós tivemos a oportunidade de verificar justamente Deus falando aqui com os judeus em resposta a essa pergunta que eles fizeram. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Você lembra que lá diante de Mateus, nesse mesmo capítulo 24, onde o Senhor declara que esse evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, línguas, tribos e nações, e então virá o fim. Bom, você sabe perfeitamente que este episódio que nós temos aqui de Mateus 24 trata principalmente do período da grande tribulação. É claro que o Senhor vem falando guerra, rumor de guerras, epidemia, peste, fome em vários lugares. E à medida que o tempo vai passando, que essas contrações uterinas vão se aproximando, até chegar o momento da delivrance, que nós vamos verificar isto também na nossa meditação, no nosso estudo, até chegar ao capítulo 24, que é o ponto culminante da história da raça humana. É aqui que será pregado o evangelho em todo o mundo, para poder então vir o fim. E nós explicamos para vocês que fim é uma coisa e o arrebatamento é outra. Para ver o fim, já tem que ter havido o arrebatamento da igreja. Tá? Então nós vamos justamente falar sobre isso. Nesse versículo 14, que eu vou pedir também para você um pouco de paciência, porque nós vamos falar para você como é que o evangelho vai ser pregado aqui durante esse tempo do fim. Tá? Durante a época do fim. Quando eu estou falando aqui em tempo do fim, é quando não existe mais o sistema de radiodifusão, televisão, isso tudo já tiver acabado. Como é que o evangelho vai ser pregado? Se hoje, com toda a modernidade, nós temos dificuldades em atingir os quatro cantos da terra, imagine nessa época onde guerra já destruiu tudo, quando o toque das trombetas, derramamento das taças, já transformaram em escombro as grandes nações da terra. Como é que o evangelho ele vai ser pregado? Mas vamos voltar a falar sobre isso e quem é que vai pregar este evangelho. Prosseguindo aqui, o versículo 15, quando nós falamos aqui, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, o abominável da desolação no lugar santo. Lugar santo, como nós já explicamos aqui para vocês, é o templo, é o santuário. É ali que está o lugar santo, é ali que está o santo dos santos. E justamente aqui o Senhor está falando sobre essa abominável desolação que vai acontecer nesse lugar santo, tá? E isto praticamente não aconteceu uma certa ocasião no tempo de Antíoco Epifânio, quando ele ofereceu uma porca no santuário, mas depois ele foi purificado. O templo de Jerusalém no ano 70 não foi destruído por causa disso. Esse templo não existe, mas ele vai ser reconstruído. E durante o período do anticristo, este templo vai estar em pleno funcionamento, porque
a abominável desolação vai ser a entrada dele no lugar santo, exigir adoração como se fosse o próprio Deus. Para o judeu, não tem abominação maior do que esta, um homem se fazer de Deus, entrar no templo e exigir adoração. Nesta hora, como diz aqui o versículo 6, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque fugir, uma mulher grávida, com uma criança no colo. Então, orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Isso aqui não é para a igreja. Porque a igreja não vai orar para que Não, a igreja não estará mais aqui na terra nessa época. Isto aqui é para o povo judeu. Nós estamos tratando do apocalipse do povo judeu. Então diz aqui, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Uma tribulação de proporções gigantescas, uma proporção que não tem precedente na história e nem acontecerá depois. Algo realmente atroz que vai praticamente destruir quase que toda a raça humana que vai ser atingida. E diz aqui, o versículo 22, não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Tá? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acredite, não vá. Não, isso não vai acontecer dessa forma. Jesus não vem desse jeito. O libertador, o Messias, não virá desta forma. Agora, irmão querido, o profeta Zacarias, ele nos dá aqui um vislumbre, no capítulo 14 do seu livro, do que vai acontecer aqui nesse período ou nessa época. Diz aqui o capítulo 14 do livro do profeta Zacarias. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejarem contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Eu vou repetir aqui esse versículo para que você entenda a tribulação, a angústia, principalmente que virá sobre a nação judaica. Por quê? Porque o anticristo, ele vai convocar todas as nações da terra, como diz aqui o profeta Zacarias, né? Que eu trarei, que vem o dia do Senhor, em que o teu despojo será repartido no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Israel. O anticristo, ele pensa que é ele que está liderando isto. Mas você sabe que, como disse Lutero, o diabo, ele é até o diabo de Deus, porque Deus usa para que os seus planos sejam realizados de uma maneira que somente ele sabe como tratar e como fazer isto aqui. Tá? Agora, o que nos declara aqui, porque eu juntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Tá? Então, o anticristo está convocando os exércitos do mundo inteiro para destruir, para arriscar, para apagar Israel do mapa. Porque quando ele vê o seu plano ser frustrado, ele
com toda certeza vai procurar um bode expiatório e vai encontrar no povo judeu justamente este elemento. Então ele vai tentar arriscar, porque o ódio dele, na realidade, o ódio dele contra Israel, não é contra Israel, é contra Deus. Porque se ele destruir esta nação, é como se ele estivesse destruindo o próprio Deus. Mas Deus é Deus. Agora diz aqui o versículo seguinte, do capítulo 14, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será ferido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Fugirei pelo meu vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste no dia do terremoto, no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos contigo. Né? Todos os santos virão com ele. Você está vendo aqui? Existem algumas pessoas que elas lêem o Apocalipse, eu não sei qual é a forma que elas leem. Porque essa história de dizer que a igreja vai estar aqui na terra na grande tribulação, que haverá um período em que a igreja vai enfrentar aqui a mídia tribulação. Eu já falei para vocês várias vezes que o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. A igreja é a detentora da fé genuína. E enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode se manifestar. Não pode. Ele só pode se manifestar, conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses, depois que vir a grande apostasia. Então a igreja, ao ser tirada da terra, a fé saiu da terra. A apostasia abre o caminho para o anticristo. E você vai ver agora aqui, na grande tribulação, o povo judeu sofrendo esses horrores, e é nesse momento que Jesus Cristo ele retorna. E preste atenção no versículo. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Os santos, ou seja, a igreja que subiu antes da grande tribulação, agora, no final, ela retorna com Cristo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem mas apenas uma espessa escuridão. Escuridão. Por quê? Porque diz lá o livro de Apocalipse que o sol não dará sua claridade, não é? Ou seja, aqui o próprio Mateus declara que o sol não dará sua claridade, as estrelas elas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então vai haver na realidade um momento de trevas sobre o mundo. Porque Jesus Cristo ele vem descendo agora, e no momento em que ele vem descendo, quando todo olho verá, conforme nós já verificamos aqui, que todo olho verá a volta do Senhor Jesus Cristo, isso aqui é interessante, porque quando enche trevas e que Jesus volta, é como se o sol viesse nascendo. Ele vai brilhando, até se tornar dia perfeito. Né? E o anticristo vai ficar embaratinado aqui nesta hora, porque ele não sabia que Israel tinha, entre aspas, uma arma secreta, que é esta, que ele vai querer destruir, mas não pode, porque é Jesus Cristo descendo para exercer o juízo sobre este mundo. E aqui está. Agora, diz aqui a advertência que está sendo dada, que Jesus está dando aqui para o povo judeu. Ele está falando com os judeus ali, com os discípulos, não tinha na igreja ainda, ele está orientando o povo judeu que vai estar aqui na grande tribulação. Porque você sabe que o plano de Deus com os judeus é aqui na terra. Com a igreja é na região celestial. Mas com o judeu é aqui na terra.
Então, esta palavra aqui, em plena grande tribulação, é para os judeus. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ele no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago ele sai no oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Tá? Então, todo olho vai ver Jesus Cristo descendo aqui nesta hora. E nesse momento, Jesus Cristo, ele coloca aqui o versículo 28, né? Nesse versículo 28, uma palavra que para muitas pessoas tem sido objeto de especulação. O que quer dizer isso aqui? Onde ele declara que onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aonde estiver o cadáver, aí estarão os abutres. Estão as aves de rapina. Em outra versão declara, aí se ajuntarão as águias. Em outra versão diz que aí virão os abutres. Se ajuntarão os abutres. Irmão querido, na realidade, aqui nós observamos que onde se junta, onde estiver o cadáver, por quê? Por que Jesus fala isso aqui? Eu vou lhe explicar. Porque na vida de Cristo, no vale do Armagedon, o anticristo vai estar com seus exércitos congregados do mundo inteiro. Estarão reunidos ali no vale do Armagedon, porque eles estão caminhando para destruir Jerusalém da face da terra. Tá? Mas nesta hora, quando Jesus Cristo ele surge nas nuvens do céu, o que vai acontecer? É que somente o esplendor da sua glória, tá? O esplendor da sua glória vai destruir todo aquele poderoso exército do anticristo. O exército das nações que vieram para se unir a ele para destruir Israel da face da terra. Vai ser uma mortandade. Aquele monte de cadáveres espalhado pelo vale do Armagedon ou pelo vale de Meguido. Quando você for a Jerusalém, que você for lá naquele monte onde houve aquela batalha do profeta com os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, ali no Monte Carmelo tem um mirante que você vê o vale do Armagedon. Que coisa linda, que espetáculo para a vista, pois aquele local vai estar superlotado com os exércitos do anticristo naquela hora. E quando Jesus Cristo volta, só o esplendor da sua glória vai destruir o adversário, vai acabar com aquele povo. O profeta Zacarias, ele mostra como é que isto vai acontecer. Diz ele que naquele momento, quando eles olharem para cima, os olhos deles se secarão na órbita. A língua na boca. E cai aquele cadáver ali no vale. Aquela multidão de cadáveres. Aí quando você vai aqui para o Apocalipse, capítulo 19, que se refere à mesma coisa, o versículo 17 e 18, olha só o que diz aqui. Então, eu vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu, dizendo, vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aonde tiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, as aves de rapina. Aqui é a ceia de Deus para as aves de rapina aqui nesta hora. Você está entendendo? Não adianta você querer fazer alegorias com esse texto bíblico. Isso aqui representa o quê? Não sei o quê. Que seria bom que Jesus não tivesse falado esse versículo 28 aqui. Mas isso está dentro do contexto. Está dentro de uma sequência lógica. Jesus vem
aquela mortandade incrível no Armagedon, cadáveres para tudo quanto é lado, e onde é o cadáver? E se ajudaram os abutres, estão aqui. Isto aqui é justamente. Agora, olha o convite como é feito aqui, versículo 18. Para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Está entendendo? Aquela multidão de cadáveres e as aves de rapina, elas são convidadas aqui para a ceia de Deus. Isto tudo aqui obedece uma sequência lógica. Por que Deus convida essas aves de rapina? Por quê? Porque se aqueles cadáveres ficassem ali, eles iriam apodrecer e aquilo ia causar uma epidemia tão forte na terra, principalmente na terra de Israel, mas os abutres são convidados para fazer a limpeza nesta hora. Você está entendendo? O Senhor não se esqueceu nem desse projeto aí. E diz aqui o versículo 29, que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e muita glória. O que é isto? É a volta de Cristo com a sua igreja, com os seus santos, que subiram antes da tribulação, eles estão voltando agora com ele, porque logo mais ele vai estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Tá? Então nós observamos aqui com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Tá? Judeus espalhados pelo mundo inteiro. Enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Você se lembra daqueles 144 mil que foram selados com o selo de Deus, que foram escolhidos? Por nesse momento eles são pegos pelos anjos e serão levados para a sua terra, porque é o lugar do reino, onde o trono vai ser estabelecido, e os judeus são convocados ali para a sua terra nesta hora. Dizendo aqui, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabei que está próxima a porta. Em verdade, eu digo que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Não passará esta geração. Existem tantas especulações com respeito a esta geração, que dizem que foi quando Israel foi e voltou, que a figueira começou a florescer, a geração da figueira que nasceu em 1948. Hoje, já se passaram muito tempo, já passou mais de 70 anos, e aquela geração praticamente já desapareceu da face da terra. E que geração é essa que o Senhor está falando? Que não vai passar sem que todas essas coisas aconteçam. O Senhor está falando aqui justamente da grande tribulação, os sinais para os judeus. Então, as pessoas que estiverem aqui na grande tribulação, esta geração não passará sem que tudo isto aconteça. Esta geração que estiver aqui nesse período da grande tribulação, esta geração de judeus não vai passar sem que eles vejam tudo isto acontecer, porque eles, inclusive, adentrarão ao milênio que vai começar logo depois deste episódio aqui. Você está entendendo? Então, logo mais vai começar o milênio, tem pressão de gente aqui na Terra,
Então aqui nós encontramos primeiramente o grupo dos 144 mil selados com o selo de Deus que vão estar aqui durante o período do milênio. Agora, prosseguindo aqui, versículo 35 para você entender, tá? Primeiro grupo que você encontra aqui vai adentrar o milênio, essa geração que vai estar viva aqui na grande tribulação, que vai atravessar e vai alcançar o outro lado. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão o Pai. Pois assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como foi no dia de Noé. Eu quero que os irmãos mais uma vez entendam. Nós estamos falando aqui do apocalipse do povo judeu. Né? O apocalipse do povo judeu. É justamente o objetivo principal de Mateus capítulo 24. Então, todos esses sinais que estão aqui é justamente para os judeus, porque a igreja, ela foi arrebatada, ela está na glória com o Senhor, numa atividade intensa. Inclusive, estaremos falando logo mais ou na próxima live, onde estará a igreja na grande tribulação, tá? Vamos ver sobre esse assunto. Então, diz aqui, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ou seja, o dia do retorno de Cristo para o povo judeu. Não tem assim, uma dia e hora marcada. Agora, é claro que depois que houve o arrebatamento da igreja, dentro desses 7 anos, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tá? Então, os judeus, eles não vão ficar naquela expectativa, e agora, será que agora, será nesse momento, acolá, cuidado, porque o Messias está voltando? Não. Então, diz aqui, com respeito ao dia e a hora, ninguém sabe. Dia e hora. Aqui não fala ano, porque a mensagem aqui é para o povo judeu. O dia e a hora, ninguém sabe. Nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será assim na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, a vida seguia o seu curso natural, bebiam naturalmente, casavam-se, davam-se em casamento, até um dia que não entrou na arca aí e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Para os judeus, preste atenção. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Analise esse texto. Analise esse texto porque a pergunta que eu vou fazer aqui agora, quem é que será tomado e quem é que será deixado? Porque nesse momento, no capítulo 25, que é o capítulo a seguir, ele fala da vida de Jesus, que ele vai separar bodes de ovelhas, ovelhas e bodes. Ele vai dizer às ovelhas, vinde bendito do meu Pai. Vai dizer para os bodes, apartai-vos de mim, malditos. Porque o bode não vai entrar no milênio. Agora veja só, 2 estão no campo, um será tomado e deixado o outro. A interpretação mais comum que existe com respeito a esses versículos aqui, é que o crente será tomado, o incrédulo será deixado. Mas como? Estamos na grande tribulação. A igreja não está aqui. Não tem mais essa questão aqui. Tem uma humanidade aqui na terra ainda. Tá? Ainda existe uma quantidade de pessoas na terra que são pessoas classificadas como ovelhas. Pessoas que amam o povo judeu. Aquele que faz qualquer coisa a um dos meus pequeninos irmãos, que são judeus, fazem a mim. Tá? Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Quando foi que nós tivemos com fome, com sede, te vestimos? Qualquer que fez a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeram. Ou seja, a humanidade está dividida hoje em 2 partes. Aqueles que amam os judeus e aqueles que odeiam os judeus. Aqueles que amam os judeus, que amam os judeus, estão do lado das ovelhas. Os que odeiam os judeus estão do lado dos bodes. E aqui o que você vai ver?
Se a igreja não está aqui, e se essas ovelhas aqui não vão ser arrebatadas, elas vão adentrar o milênio. Então diz aqui o texto, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Quem é que vai ser tomado? Quem é que vai ser tomado? Quem é que vai ser tirado? Quem é que vai ser ceifado? O bode. E quem é que vai ficar? A ovelha. Bode não entra no milênio. Então o bode será ceifado e a ovelha será deixada. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra e deixada a outra. Aqui, por exemplo, no campo durante o dia. Né? No campo durante o dia. Aqui no moinho de manhã, torrando lá o trigo para fazer o pão. 2 estarão ali. Uma será tomada, uma que significa um bode, outra que significa uma ovelha. O bode vai ser ceifado nesta hora. E quem é que vai ficar? A ovelha que continua. 2 estão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E assim será também na vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora virá o vosso Senhor. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, eu não vou mais esperar, eu vou fazer o que bem entendo, tá? Então diz que passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber como ébrio, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e na hora em que não sabe. E cartegaloá, lançando-lhe açoite com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. O julgamento das nações acontecerá nesse momento, quando Jesus Cristo ele retorna. O foco da mortandade maior será no Vale do Armagedon, aquela montoeira de cadáver que os abutres serão chamados para a ceia de Deus, para comer carnes ilustres daquele momento ali. Né? Fora isso, bodes espalhados pela terra também serão destruídos, serão ceifados. Por quê? O que vai restar na terra? Ovelhas, pessoas pacíficas que amam Israel, pessoas que, muito embora não tenham sido convertidas, não aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, mas o seu modo de vida e seu relacionamento com os judeus é que vai lhe dar o cartão de passe para passar para o milênio. No milênio, que nós vamos falar sobre ele, a vida continua na terra. A vida continua na terra. E nesse momento, quando Jesus pisa aqui neste mundo, que trata deste assunto aqui, o ato seguinte é: Satanás será preso e lançado ali no abismo, onde ele ficará durante o período do milênio, 1000 anos preso ali. Agora, uma das coisas mais, assim, interrogativas que eu acho nesse capítulo 20, versículo 4, é quando o Senhor declara: ele será preso por 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. É necessário que ele seja solto por pouco tempo. Eu perguntei para Deus: Senhor, que necessidade tem deste elemento ser solto ainda? Qual é a necessidade de Satanás ser solto? Sabe o que foi que Deus me respondeu? Devido ao tempo da nossa live, nós vamos fazer esses estudos na próxima etapa. Vamos continuar orando para que Deus nos ajude a prosseguir, glorificando o seu nome, exaltando a Ele na beleza da sua santidade.
Amado Deus e Pai, ajuda meus irmãos, Senhor, abrindo a compreensão e entendimento para que eles possam entender a Tua palavra, para que nós possamos entender a Escritura Sagrada. Senhor, fortalece a nossa fé, desperta-nos para estar sempre alerta em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Desperta a nossa vida espiritual a cada dia, a cada momento. Sabemos que o Senhor está falando de maneira poderosa à Tua igreja na face da terra. Nós não queremos ser pegos de surpresa de forma nenhuma, mas queremos estar, Senhor Jesus, esperando a Tua volta para o arrebatamento da igreja. Senhor, ajuda o povo judeu e aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação, que eles tenham esta oportunidade de permanecer fiéis a Ti, amando o Teu povo, guardando, respeitando, fazendo o melhor que for possível. Fortalece o Teu povo, Senhor. Abençoa esta família que está conosco nesta hora e nos sustenta pelo Teu grande poder, em nome de Jesus.